Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Diz assim a palavra de Deus: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Podem fechar as suas Bíblias em nome de Jesus. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu tenho absoluta certeza que você já passou ou está passando. Nós vamos falar sobre o peso da dor. E foi tomado esse texto aqui para exemplificar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Um dos maiores desafios nossos enquanto igreja, queridos, é nos alinharmos com Cristo e nos identificarmos com Ele. Quando nós olhamos para a sociedade a qual estamos, nós percebemos que as pessoas elas têm se perdido em meio a sentimentos que para algumas pessoas elas conseguem superá-lo com uma certa facilidade, ao ponto de que para outros é quase como que a morte dela. Então nós percebemos que na verdade às vezes o mesmo sentimento que a dor pode ter um peso muito grande para alguns e um peso diferente para outros. E quando eu falo de dor, eu falo das mais variadas possíveis. A dor de perder um filho, a dor de ser abandonado, a dor de ser traído, a dor de ser esquecido, de ser desprezado. E para cada uma dessas dores nós temos um peso sobre elas. Um peso que nos amedronta, um peso que muitas vezes nos para ao longo da caminhada. Quantas pessoas, e talvez você que está nos assistindo ou que está aqui, se identifique com isso. Você em plena caminhada, a vida funcionando, as coisas acontecendo, e de repente vem um fardo sobre a sua vida, e aquela caminhada é interrompida. Um ministério promissor que fica estagnado. Um chamado excelente de Deus que não consegue gerar frutos. Tudo por causa de um peso de dor sobre a vida da pessoa que agora impede os passos dela de avançar, impede ela de caminhar segundo aquilo que Deus espera dela. A verdade é que, embora nós temos vários tipos de dores, algumas são piores que as outras, mas no fim todas elas trazem um peso sobre a nossa vida. E com Jesus agora a gente consegue ver isso nele. Nessa cena aqui a gente consegue perceber o nosso sofrimento sobre Jesus. Nós sabemos que Jesus ele viveu todas as tentações possíveis, que ele foi experimentado em tudo aquilo que é possível, mas é difícil nós olharmos para nós num dia de dor e colocar Jesus no nosso lugar. É como se Deus não tivesse conhecimento, não tivesse parte com o nosso sofrimento. É como se o fardo da dor fosse uma responsabilidade somente nossa, e que nós devemos carregá-la para o resto das nossas vidas. Mas quando eu olho para esse texto aqui, eu percebo que não é bem assim em Jesus. Esse fardo aqui que machuca, esse fardo, esse peso que muitas vezes esmaga sonhos das pessoas, sabe? Ele muitas vezes, irmãos, e eu concordo com isso, ele exige uma compensação sobre-humana. Nós olhamos para aquilo e fala assim: Senhor, olha, eu não consigo suportar isso.
esse fardo ele não deveria ter caído sobre as minhas costas. Na verdade, Jesus, eu acho que o Senhor errou em deixar eu passar o que eu estou passando agora. Talvez eu tenha jogado pedra na cruz e por isso eu estou sofrendo do jeito que eu estou sofrendo agora. Mas essa mesma Bíblia que narra esse evento na vida de Jesus, me fala que Deus, Ele não permite que você seja tentado em nada, e que não há nenhum fardo que você de fato não possa suportar ou carregar. Mas nós sabemos que as pessoas, elas não são bem assim. E esse cenário aqui, ele é muito interessante. Se vocês leem todo o capítulo, vocês vão perceber que Jesus, ele tinha acabado de sair de uma ceia. Ele ceia com seus discípulos ali, e acontece toda aquela cena que nós já conhecemos. E depois diz o texto que Jesus sai com eles. Sai com eles, e Jesus com eles canta um hino e vai para o Getsêmani. Olha que situação estranha, no mínimo. Jesus ceia, canta um hino e vai para o Getsêmani agora. E quando ele chega lá, ele fala com seus discípulos: olha, ficai aqui, que eu vou orar. E ele leva Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, com ele. E aí eu me pego vendo Jesus agora, chegando no Getsêmani, e falando essas palavras para aquele homem, para aqueles homens, melhor dizendo: olha, a minha alma, ela está angustiada até a morte. Irmãos, essa não é uma cena muito, sabe, muito popular, porque normalmente nós não valorizamos esse momento de agonia na vida de Jesus. As palavras de Jesus aqui deixam claro e de forma evidente o peso da dor que aquele homem estava sentindo. A agonia expressa nas palavras de Jesus agora é uma coisa escandalosa. Eu fico imaginando aqueles discípulos ali olhando para ele, falando isso: olha, eu preciso que isso passe de mim. É como se Jesus estivesse falando com eles: olha, esse peso eu não consigo carregar. E aí eu começo, irmãos, a me identificar com Jesus, porque ele, no seu lado humano agora, começa a demonstrar a sua natureza, sabe, enquanto Jesus, enquanto homem. E eu começo a ver nele ali agora alguém disposto a continuar aquilo que lhe foi proposto. Até porque se Jesus desiste, ali, naquele ponto, a humanidade estava condenada. Ele precisava cumprir a palavra que tinha sobre ele, em que os profetas tinham profetizado a respeito dele. Ele sabia que ele tinha que continuar. Mas agora eu me vejo Jesus falando essas palavras que normalmente nós não valorizamos ou esquecemos delas. Porque nós tratamos Jesus, irmãos, como se Jesus nunca tivesse sofrido. A verdade é essa: nós tratamos Jesus como se ele nunca tivesse passado por nada que nós já passamos. Todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, quando são colocadas em Deus, elas são colocadas dentro de uma perspectiva vitimista, do tipo: eu não deveria estar passando por isso, o Senhor não escuta a minha oração, o Senhor não está vendo o que eu estou sofrendo, o Senhor não está vendo que eu estou desesperado, como se Deus não tivesse parte conosco, porque nós temos uma perspectiva errada de Jesus. Nós ignoramos que como nós, como homens e mulheres, ele foi experimentado em tudo. E o peso de uma dor agora que nos parece ser aterrorizante, para Cristo, nas suas palavras, expressa uma agonia inimaginável. Mas olhar para Jesus assim não parece ser nada atrativo. Ninguém quer um Jesus assim. Um Jesus agonizando? Quem quer um Jesus agonizando? Os judeus não quiseram. E olha que não quiseram por muito menos, porque eles sonham ainda com o Messias
montado num cavalo, guerreando e estabelecendo um reino em Israel, Israel prevalecendo sobre todas as nações. Por muito menos os judeus não quiseram. Agora, na igreja de Jesus, irmãos, na casa dele, nós olhamos para ele dentro dessa perspectiva e não agradamos. Nós não gostamos de ver Jesus assim. Sabe como nós gostamos de ver Jesus? Nós gostamos de ver Jesus ensinando as pessoas. Nós gostamos de ver Jesus curando as pessoas. Nós gostamos de ver Jesus expulsando os demônios. Nós gostamos de ver Jesus parando a tempestade, acalmando os ventos. É assim que nós gostamos de ver Jesus. Esse é o Deus a qual nós servimos. Isso está escrito, irmãos, na nossa mente, porque é assim que nós pensamos e assim nós desejamos. Porque ver Jesus o abatido, isso não é atraente. Olhar para a fraqueza do nosso mestre, isso não é atraente, isso não é bom. Eu quero ver Jesus entrando no templo e pondo aqueles homens para correr, porque esse é o Jesus firme que eu creio. Eu quero ver Jesus dando uns bicos nos demônios, porque esse é o Jesus que eu creio. Eu quero ver Jesus ressuscitando, eu quero ver Jesus parando os ventos, eu quero ver Jesus, sabe, arrastando multidões. Esse é o Jesus que eu quero. Mas o Jesus assustado, esse não. Esse não me passa segurança. O Jesus que está clamando agora a Deus por um peso de uma dor que ele está deixando claro que está sendo difícil para ele. Não, esse Jesus eu não quero, porque esse Jesus me assusta. O Jesus humano me assusta. Eu quero o Filho de Deus, o poderoso, aquele que até os ventos obedecem. Esse eu quero. Mas a verdade, irmãos, que a gente precisa olhar para Jesus e nos identificar com Ele. Porque muito do nosso comportamento, irmão, muitos dos nossos comportamentos têm sido comportamentos mesquinhos, sabe, para Deus. Quantas pessoas você não conhece que na primeira adversidade ela vai e deixa Deus para trás, irmãos? Sabe, na primeira condição adversa as pessoas traem Ele. Na primeira situação em que a vontade dela não é desfeita, ela abandona tudo. Porque agora é um injustiçado, é a injustiçada. Porque nunca viram Jesus dentro dessa perspectiva. Nunca olharam para Jesus e olharam e tentaram ver nele o peso da dor que ele carregou para que eu e você estivesse aqui. Nós não fazemos isso, porque isso não é agradável. Falar dessas coisas não é legal. Ver Jesus agora atormentado pelo medo, não, isso não é bom. Desesperado, imerso em uma imensa agonia, não, isso não é legal. Ainda mais quando você lê que os discípulos estão lá, Pedro, Tiago e o João, dormindo, e ele lá sozinho, no meio do jardim. Não, isso não é legal. Imagine se você estivesse lá. Imagine se você estivesse no lugar daqueles homens, e Jesus virasse para você assim: olha, fica aqui comigo, ore comigo, porque eu vou entrar no meio daquele mato ali, eu vou rasgar a minha alma está abatida, a minha alma, ela está atormentada, é o medo da morte, fique comigo. Imagine você ouvindo isso do seu próprio Deus. Ou você acha que sentir o peso de uma dor é um privilégio só seu? Será? Ver Jesus dentro da humanidade me faz olhar para Ele e ver que eu posso ser parecido com Ele. Ver Jesus chorando, sabe, por um amigo que morre. Ver Jesus dizendo para aqueles homens lá: olha, a minha alma está abatida. Irmãos, é compreensível.
Essas palavras de Jesus é compreensível, sim, porque eu olho para ele agora e vejo a humanidade expressa nele naquele momento. Olha o que o profeta diz a respeito dele. Em Isaías 9:6 ele escreve: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O profeta fala do menino que nasceu, ele está falando do homem Jesus. E quando ele fala do filho que nos foi dado, ele está falando do Cristo, do Filho de Deus, em sacrifício pela humanidade. Então quem está chorando agora, quem está falando agora, aterrorizado, é o menino, que o profeta bem falou acerca dele. Olha o que está escrito em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6 e 7. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Talvez seja um pouco impopular dizer isso, mas Jesus, ele estava sendo moído naquela hora. Ele estava sendo moído naquele momento. E as palavras dele estavam deixando claro o sentimento de tormenta que ele estava vivendo. O castigo que nos traz a paz estava naquele momento exatamente sobre ele. E ele estava sentindo o peso daquelas coisas. E eu fico imaginando os discípulos desesperados, porque nunca tinha visto ele daquele jeito. Milagres não tinham faltado até aquela caminhada, até aquele dia. E agora eles olham para o mestre deles, e o mestre deles falando: olha, eu estou abatido, eu preciso de vocês. Imagine você vendo o seu Salvador falando: olha, eu preciso de vocês comigo. Não dá, sozinho eu não quero. Foram basicamente essas palavras que Jesus estava dizendo para aqueles homens. Eu fico imaginando o quão atemorizado Pedro, Tiago e João devem ter ficado em ouvir o mestre dizendo que estava assustado, que estava com medo e que não queria passar por aquilo. O mesmo profeta Isaías foi um profeta, irmãos, messiânico. Messiânico porque ele falou talvez mais do Messias do que os outros. Olha o que ele escreve no capítulo 53, eu quero ler para você. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Por isso lhe dei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá com ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. O nosso mestre, essa era a condição dele. Você consegue imaginar Jesus assim? É muito difícil para você imaginar Jesus lá no Getsêmani, no meio daquele jardim escuro, pedindo para você e os demais discípulos lá: olha, por favor, ore comigo, porque minha alma está
se despedaçando em dor. Você consegue imaginar o peso de alguém que carrega a dor da humanidade? Ouvir as palavras de que ele foi ferido por Deus, ferido e oprimido, não cai muito bem nos dias de hoje, mas essa é a verdade. E você que talvez tenha se vitimizado até hoje, precisa entender que o seu mestre, ele carregou um peso que você, ao longo da sua existência, nunca saberá a carga e o fardo que ele levou. Queridos, olhar para Jesus dentro dessa perspectiva é ver nele, sabe, um fio de esperança para nós. Porque agora, quando eu olho para a minha dor e olho para o peso dela que eu estou carregando, eu consigo ver, olha, Jesus, ele também sofreu. Espera aí, as coisas não foram fáceis para ele não. As coisas não foram fáceis para ele. Então, talvez eu preciso acreditar que ele, sabe, ele ainda compartilha, ele tem parte comigo, mesmo olhando as minhas lágrimas. E como eu disse, irmãos, cada um carrega um peso de dor, cada um. Umas eu sei que são mais pesadas que as outras. Mas a gente precisa, sabe, olhar para Jesus aqui e ver o que ele fez para sair daquilo. Porque ele foi até o fim, irmãos. Imagina o inferno olhando para ele naquela condição. Imagina os demônios olhando para ele, olha, se o Nazareno desistir, o plano vai falhar. Se o Nazareno não continuar, o plano vai falhar. A humanidade é minha. E a alma dele gritando lá dentro, pedindo socorro. Para aquelas pessoas que talvez representassem alguma coisa um pouco além para Jesus. Ele chama aqueles três, talvez são as pessoas que, dos seus discípulos, talvez aqueles que ele tinham mais afinidade, sabe? E ele chama para ficar com eles, e aqueles caras dormem, irmãos. E Jesus volta e fala com eles, olha, vocês não podem vigiar um pouco comigo? E Jesus sai para orar e volta, e eles estão dormindo de novo. Porque talvez eles não se importassem tanto com a dor de Jesus. E assim somos nós ainda. Porque a dor de Jesus foi pela humanidade, por nós e por aquele que está perdido, por nós e por aquele que está desviado, por nós e por aquele viciado. A dor de Jesus e o peso dela foi para todos, mas nós não compartilhamos isso, porque eu só consigo olhar para mim mesmo, eu tenho olhos só para mim. E eu fico imaginando Jesus olhar para nós e repetir essas palavras: vocês não podem vigiar e orar comigo nem um pouco. Será que todo o peso dessa dor não importa em nada para vocês? Será que o que eu fiz até aqui e vou continuar fazendo até a cruz não importa para vocês? Será que o meu sacrifício não vale de nada? Jesus segue falando com aqueles homens. Mas nós precisamos olhar diferente, irmãos. Porque mesmo em meio à dor, há uma solução. A primeira passa por pessoas, a segunda passa por Deus. Não foi a primeira vez que Jesus, ele fala aquilo com os seus discípulos, irmãos. Ele estava lá com os 12, naquele dia ele estava com 11, porque Judas não estava lá. E por várias vezes Jesus falou assim: olha, fique aqui. E ele leva Pedro, Tiago e João. Porque Pedro, Tiago e João era preferido? Não, eu creio que não. Mas porque talvez aqueles homens passassem confiança para ele, talvez eles desenvolveram um relacionamento mais íntimo com Jesus, não sei, mas ele sempre levava. Então eu entendo que no dia da dor, na minha aflição, em meio ao peso dela, eu preciso entender e olhar para o lado e ver pessoas nesse processo.
Eu preciso ver pessoas nesse processo. Só que antes de Jesus levar aquelas pessoas, ele já tinha decidido no coração que ele ia para lá orar. Tem uma frase de Martim Lutero, pelo menos atribuem essa expressão a ele, que a oração é o suor da alma. Que a oração ela é o suor da alma, sabe? E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele orou até a alma dele, sabe? Até o corpo dele, até ele suar gotas de sangue, irmãos. Lucas escreve isso no capítulo 22, o verso 44. Ele disse assim: olha, e posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se como gotas, grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Ele orou tanto, até o corpo dele começar a expulsar o sangue que estava lá dentro para fora. Não sei se você já teve a curiosidade de ver isso dentro da perspectiva científica, mas isso é completamente possível. Mas a pessoa, para chegar numa condição dessa, ela tem que experimentar uma dor e uma agonia, irmãos, inimaginável. Para ela chegar nesse ponto, o coração dela tem que ser resistente o suficiente para ela não ter um infarto. Para ela chegar nesse ponto, as suas veias têm que ser suficientes para não estourarem um AVC. E aí, quando não resta mais, o sangue é exposto e colocado para fora. E Jesus está lá, no Getsemane, vivendo o pior momento da sua vida até ali. É interessante porque talvez você não saiba, a palavra Getsemane significa o largar do azeite, ou a prensa do azeite. E agora a alma dele ali, de uma forma simbólica, estava sendo prensada. E toda a humanidade de Jesus, o humanamente divino, estava sendo expresso nas palavras de alguém que sofria de uma dor terrível. A expectativa de Jesus dali para frente, irmãos, era a pior possível. Tanto que ele vira para o pai e pede ao pai: olha, passa de mim esse cálice. Passa de mim, porque eu não quero continuar caminhando nesse caminho, porque eu acredito que eu não vou suportar. Aqui eu estou usando as minhas palavras, mas basicamente era isso que Jesus estava dizendo. Olha, pai, passa de mim isso, porque está muito difícil. Mas interessante que no mesmo momento onde juntava a dor, o medo, a aflição e a agonia, o espírito dele começou a bramar, e ele disse: olha, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Jesus nos ensina duas coisas ali, irmãos, duas coisas. Primeiro, olha, eu preciso de pessoas. E segundo, olha, eu preciso ganhar isso na oração. É a única ferramenta que eu tenho. Olhar para Jesus dentro dessa perspectiva me faz acreditar que o meu momento, ele é superável. Olhar para Jesus dizendo que a alma dele está aflita, me faz acreditar que o meu momento, e o meu único momento, ou talvez meu breve momento de atribulação, não vai me afastar dele, muito pelo contrário, eu vou chegar lá do outro lado. Eu vou chegar lá do outro lado com ele. Olhar para Jesus dentro dessa perspectiva nos traz esperança de que o meu sofrimento, ou o sofrimento pela qual estou passando, ou a dor pela qual estou carregando, não é algo alheio a Deus. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Jesus, ele experimentou algo pior, que talvez não, eu tenho certeza, que eu e você não suportaria. E quando eu digo que não suportaria, por muito menos, aqueles discípulos ali deixaram ele. Após aquele momento, Pedro negou ele 3 vezes, por medo da morte, medo de ser preso. Mas Jesus foi até o fim, irmãos. E há uma palavra de esperança que ele deixa para nós, que está lá em Mateus 11, 28, 30, quando ele diz assim: olha, vinde a mim,
Todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, a gente precisa ver que a saída continua nele. A entrada e a saída continua nele. Passa por ele. E às vezes você tem tentado dar jeito, sabe, nisso que você está vivendo e metendo os pés pelas mãos. Não faça isso. Primeiro olhe para Jesus aqui e se identifique com ele. Você precisa de pessoas do seu lado. Você precisa entender que por pior que seja a dor, por mais abatida que seja a sua alma, a oração é o remédio para você passar e superar esse momento. E quando eu digo, irmãos, que passa por pessoas, é porque olha o que Paulo escreve em Gálatas 6,2, ele diz assim, olha, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não foi à toa que Jesus levou aqueles homens lá, não, porque assim, irmãos, alguns vão conseguir passar bem, outros vão rastejar, outros vão ficar no caminho, como muitos têm ficado. Basta você olhar para o seu lado e ver quantas pessoas mortas, zumbis, que ainda andam do seu lado, pessoas que não têm vida social, que não têm vida familiar, chamados brilhantes que morreram, ministérios que não dão fruto, pessoas que já nem sabem e nem tem prática mais de oração, que não passa na casa de Deus há anos, pessoas que perderam-se em meio ao peso da sua dor. E eu digo isso para você porque dor é uma coisa que não escolhe pessoas, mas cedo ou mais tarde ela aparece. Mas cedo ou mais tarde nós nos encontramos em um momento delicado da nossa vida. E é exatamente aí, irmãos, que nós nos desesperamos e nos esquecemos dos princípios dele. E aí jogamos tudo ao vento. A oração, irmãos, é o instrumento para nos levar à superação nos dias maus. Jesus sabia disso. Tanto sabia que mesmo em meio à aflição, ao invés dele fugir, ele foi orar. Até naquele dia, no dia da sua morte, no dia da sua agonia, ele chama os seus discípulos e ensina eles. Olha, esse é o caminho. Esse é o caminho. Mesmo que a minha vontade seja que passe isso, ainda assim eu vou orar a Deus e reconheço que vai prevalecer a vontade dele, mesmo que isso custe a minha lágrima, mesmo que isso traga medo e pavor para a minha alma, vai prevalecer a vontade dele. Embora Paulo não tenha andado diretamente com Jesus, ele compartilha dessa dor de uma forma, sabe, incrível, quando ele escreve ao povo de Éfeso, no capítulo 3, ele deixa esse ensinamento para eles, no verso 13 e 14, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória, por causa disso me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus. Paulo sabia disso, e agora ele deixa escrito, olha, por causa disso eu vou dobrar os meus joelhos a Deus. E por ter dobrado o joelho dele a Deus, ele não precisou dobrar o joelho dele aos demônios, ele não precisou dobrar o joelho dele a políticos, a pessoas, a ninguém, porque ele entendia o princípio da oração. Ele sabia que a oração, sabe, que os joelhos dele ia levar ele a lugares que os seus pés não levariam, que o joelho dele, irmão, ia abrir portas que os seus pés não conseguiriam de forma alguma atravessá-la de forma alguma. Paulo sabia disso, e ele sabia também que essa dor, irmãos,
sabe, é temporária, e ela vai passar. Eu não sei qual a sua motivação aqui, e vocês que estão nos assistindo, mas eu preciso te dizer uma coisa: esteja você passando ou não, você precisa entender que Jesus carregou o maior peso de todas as dores que você possa imaginar. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isaías diz que ele foi um homem de dores e ferido de Deus. Ele foi uma pessoa experimentada. A coisa foi tão difícil para ele que ele chegou a dizer para os seus discípulos que ele tinha sua alma atormentada, e o seu corpo dava sinais biológicos da agonia que ele estava vivendo, só para dizer para você: olha, eu estou contigo, vai passar, pega o meu fardo, carrega ele, porque o meu jugo ele é leve, pode pegar ele, eu dou conta de carregar o seu, não precisa ficar se vitimizando, não precisa tentar resolver isso sozinho, eu vou estar lá com você, eu vou estar lá com você. Nós precisamos olhar para Jesus desse jeito, porque esse é o Deus que eu sirvo também, é o Deus que me faz olhar para Ele e ver que eu posso ser parecido com Ele, eu posso ser parecido com Ele. Ele sentiu medo assim como eu estou sentindo agora, Ele sentiu dor assim como eu estou sentindo agora, Ele sentiu uma aflição assim como a minha alma está agora, Ele teve a sua alma batida assim como a minha está agora. Ele sabe o que eu estou sentindo, Ele não está alheio a mim, Ele não tampou os ouvidos para a minha oração, não. Ele conhece a agonia da minha alma, e Ele não só conhece, como Ele diz, que Ele está com você, e vai ficar com você, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, você não está sozinho, feche os seus olhos, em nome de Jesus, você não está sozinho, você precisa se identificar em Deus, você precisa olhar para Jesus, e ver nele um fio de esperança para aquilo que você está sentindo, para aquilo que você está passando. Você precisa olhar para Ele com esse olhar de esperança. Esse é o Deus que morreu, é verdade, mas o Deus que ressuscitou, o Deus que no terceiro dia triunfou sobre a morte. Esse é o Jesus, o Jesus que suou gotas de sangue, sim, mas o Jesus que subiu, o Jesus que subiu e prevaleceu, é esse que carregou um peso de uma dor inimaginável e que conhece a sua e está disposto a carregá-la contigo. É esse Jesus. É para Ele que você precisa olhar no dia mau. É para Ele que você precisa olhar e ver: olha, Jesus, eu reconheço o que o Senhor passou. Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, como ministro da Tua Palavra, como servo do Senhor, meu Deus, nessa noite, eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, apaga qualquer estereótipo errado no coração deles a seu respeito. Meu Deus, em nome de Jesus, se eles se sentiram abandonados, se a alma deles, meu Deus, se encontra abatida, meu Deus, em nome de Jesus, escreve essa palavra de esperança no coração deles, de que o Senhor venceu a morte, de que o Senhor suportou a dor da humanidade, que o peso que o Senhor carregou foi o meu também. Meu Deus, mostra para eles, Senhor, em nome de Jesus, e dá uma visão de esperança. Senhor, se eles estão chorando, se a alma deles estão chorando agora, meu Deus, em nome de Jesus, mostra para eles que o sol vai se levantar de novo. Meu Deus, que isso não vai durar. Meu Deus, que isso vai passar. Mostra para eles, Jesus, por favor. Meu Deus, mostra para a Tua igreja que
a tormenta, ela tem data de fim, Jesus, e de que nós vamos triunfar e vamos glorificar o teu santo nome, Senhor. Meu Deus, mostra, no nome de Jesus Cristo. Não deixe que os meus irmãos e as minhas irmãs se tornem soldados abatidos em meio a essa guerra, por favor. Meu Deus, dá estratégia para eles. Meu Deus, se eles ainda têm dúvida, mostra para eles que eles precisam de pessoas do lado deles para ajudar eles. Meu Deus, se eles têm dúvida, mostra para eles que a oração é a única ferramenta, o único instrumento capaz de tocar os céus. Mostra para eles, Jesus. Mostra para eles que os avivamentos vieram assim, que os milagres vieram assim, com uma oração de um coração contrito e de uma alma quebrantada. Escreve essa verdade no coração deles, no nome de Jesus. Meu Deus, eu libero essa palavra sobre a tua igreja nessa noite, uma palavra de certeza, certeza que o Senhor está vendo, observando e tem ciência do nosso sofrimento. Uma palavra, Jesus, que o Senhor não nos abandonou e que isso nunca vai acontecer. Uma palavra, Jesus, que o Senhor suportou tudo e por isso e com o Senhor nós vamos suportar também. E o sol vai brilhar mais uma vez e nós vamos cantar o hino da vitória e vamos glorificar o teu santo nome. Essa é a minha palavra sobre a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.